Oração de amor a Deus. Uma plegária para fortalecer a alma e o coração. David olhava para as sombras que dançavam na parede do pequeno templo. A atmosfera estava carregada, como se o próprio ar estivesse tenso, esperando por algo grandioso. Ele havia dedicado sua vida a guiar uma comunidade, mas agora as dúvidas pairavam sobre os rostos dos fiéis. As vozes de incredulidade ecoavam, martelando sua mente. Como saber, David? Onde estão as provas das suas visões? Cada pergunta era um golpe, e sua fé uma chama vacilante. Aquela noite, a lua estava cheia, brilhando como um farol no céu negro. David se sentou à beira do altar, seus olhos fixos no céu, um pedido queimando em seu coração. Senhor, ajuda-me na minha dúvida. Foi quando a tempestade começou, os relâmpagos rasgando o céu e trazendo um trovão ensurdecedor que parecia responder ao seu clamor. Só que em meio ao caos, uma luz radiante se manifestou. O anjo apareceu, flutuando acima do chão, e sua presença era tão intensa que David sentiu seu coração acelerar. A luz invadia cada canto escuro de sua alma, e a voz do ser celestial ressoou. Não temas, David. A proteção divina te acompanhará. Sua missão é grande, e você não está sozinho. As palavras eram como água cristalina para sua sede de certezas. Mas a paz que sentiu foi breve, pois a sombra de um antagonista conhecido se movia nas sombras. Luís, um membro influente da igreja, tinha um jeito astuto de falar e usava isso para semear dúvidas. Quem é ele para receber mensagens de Deus? Suas palavras cortavam como facas. A tensão na congregação crescia e murmúrios de descontentamento começavam a surgir. David, sentindo todo o peso da responsabilidade, lutava contra as correntes da culpa e do medo. Foi em um desses momentos de desespero que a esperança surgiu de forma inesperada. Uma mulher da congregação, conhecida por sua enfermidade profunda, foi curada diante dos olhos perplexos de todos. O milagre rompeu como uma explosão de luz, reacendendo a fé que estava se apagando. Gritos de alegria e louvor ecoaram, mas a desconfiança de Luís não se calava. O clima estava tão denso quanto a tempestade que ainda rugia lá fora. David se sentia fraco, partido internamente, mas a cura da mulher pulsava em seu coração como um lembrete da presença de Deus. Ele decidiu que, apesar de suas dúvidas, lideraria a congregação em fervorosa oração e jejum. A verdadeira força, percebeu, não estava em possuir todas as respostas, mas em depender do Senhor. No entanto, ainda havia dúvidas a encarar. O legado de fé que se desdobrava diante dele escondia mistérios ainda não revelados. Como poderia liderar, ainda tão quebrado? David sentia que estava no fio da navalha, entre a liderança e sua vulnerabilidade exposta. Sombrio, ele contemplava o que mais o Senhor tinha reservado para ele nessa jornada intensa de fé. O que mais estava por vir? Como ele enfrentaria Luís e a crescente divisão na congregação? As perguntas ardentes permaneciam no ar. E David sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminaron sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Interactuemos! David estaba en un turbillán. As voces susurraban en sua mente, a ansiedade apertava seu peito. O louvor da congregação ainda ecoava, mas a desconfiança de Luis era como una sombra, envolviendo cada canto de su alma. Él precisaba de un sinal. Entonces, decidió que había llegado a hora de buscar a força que tanto almejaba. Con o corazón acelerado, fez o que sempre fez en momentos de incerteza. Se ajoelhou y comenzó a orar. A congregación, ainda en éxtasis con o milagre da cura, se aquietou. Eles observaron David, a tensão no ar, pesando como una nube encarregada de tempestade. Ele levantou a cabeça e olhou para o altar, orando fervorosamente. Senhor, guie-me, ilumine meu caminho. Seus olhos estavam fechados, mas na sua mente ele clamejava por clareza. De repente, um estrondo ressoou. O templo tremeu. As velas se apagaram. Um frio gélido invadiu o lugar, e como se o próprio céu estivesse abrindo, uma claridade despontou. Todos se viraram para a fonte da luz. Um imenso portão de luz surgiu no fundo do templo, como um portal de outro mundo. O silêncio era ensurdecedor. Os murmúrios tornaram-se gritos de assombro quando uma figura emergiu do portal. Era uma mulher, vestida com uma túnica brilhante. Seu rosto emanava uma paz celestial. Mas suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Eu sou Ana, a voz que está condenada neste templo. David sentiu o mundo girar à sua volta. Ana, a mulher que ele conhecia da história da fé, aquela do passado, que, segundo as Escrituras, tinha sido a primeira a receber uma mensagem divina. Mas o que ela estava fazendo ali? As pessoas estavam perdidas entre a dúvida e a reverência. Luís se adiantou, furioso. Como pode isso? É uma farsa! O ressentimento estalava em suas veias, e sua presença era como um câncer para a fé da congregação. Ana, sem se abalar, olhou diretamente para David. Ela foi curada, mas você precisa saber a verdade. O que você pensava que era um milagre, era um sinal. A chave está em você, David. Seu vazio está preso a um segredo, uma relação que você não lembrava, uma escolha que foi feita. O chão parecia tremer. David olhou para os rostos atônitos ao seu redor. A incredulidade se misturando com a expectativa. Que segredo? O que você quer dizer? Sua voz mal saía, trêmula e cheia de anseios. Ana sorriu, mas o olhar carregava um peso. Cuidado com o que o coração deseja. A cura da mulher foi apenas o primeiro ato. O seu verdadeiro desafio está por vir. Todos assistiam com os olhos arregalados. A atmosfera pesada se intensificava à medida que os flashes de revelações dançavam na mente de David. Qual seria o seguinte passo? A multidão estava presa naquela sala, e mesmo Luís, que sempre se mostrava cético, parecia estar ameaçado por uma verdade que não podia entender. David, Ana continuou, sua jornada não é apenas sobre guiar. É sobre enfrentar seu próprio passado. A prece não é uma ferramenta, é a chave para desbloquear seu destino. Comece cada dia com a palavra do Senhor e você encontrará
as respostas que procura. E naquele momento, um raio cruzou o céu, iluminando o templo como se o próprio céu estivesse em alerta. A luz cortou o ar e o som estrondoso deixou todos paralisados. Uma sensação. As respostas estavam lá fora, banhadas em luz e sombra. E assim, a verdadeira jornada começava. A atmosfera no templo estava carregada. O silêncio precedia uma tempestade de emoções. David se sentia pequeno diante de Ana, a figura resplandecente que acabara de surgir. As palavras que ecoavam em sua mente não eram apenas promessas, mas também advertências que pesavam sobre seu coração. O murmúrio da congregação se intensificou, enquanto ele tentava processar a situação. Luís, enfurecido, avançou mais uma vez. Isso é uma farsa! Como os outros podem crer nisso? Sua voz ressoava, cheia de desdém, enquanto olhava para Ana como se ela representasse tudo o que ele desprezava. Mas em vez de se intimidar, Ana se posicionou firme. Luís, a verdade não depende da sua crença. Dia a dia, você irá perceber que o que você despreza tem um significado profundo. David sentiu o ar pesado, carregado de desafios, não apenas de fé, mas de tudo o que ainda restava escondido em seu coração. Ele precisava de respostas, e antes que pudesse pensar novamente, um estrondo elétrico rasgou o céu. O chão tremeu sob seus pés, e todos recuaram com um grito de terror. As velas se apagaram, e a luz do templo foi tragada por uma obscura escuridão. No meio do caos, um grito rasgou o ar. Era um som agonizante, quase insuportável. E em um segundo, tudo mudou. A porta do templo se abriu, revelando uma figura encapuzada, que entrou como um vendaval. O ser pairava na entrada. Sua presença era opressiva. Era como se a própria luz da lua se tivesse extinguido. David! Gritou a figura com uma voz que ressoava como um trovão. Ele sentiu uma força invisível, puxando-o para o chão. Você não pode fugir do que carrega. A verdade está viva e vem buscar você. David olhou para a figura, seus olhos arregalados, sem poder se mover. Os murmúrios se tornaram gritos de pânico. Quem é você? O que quer de mim? Ele conseguiu perguntar, sentindo seu coração quase parar. A figura se aproximou e, conforme se revelava, David e os outros perceberam que era alguém do passado. Era uma mulher que ele reconhecia bem, mas que nunca esperou ver ali. Era Helena, sua irmã, a que se perdera em um acidente muitos anos atrás. A que ele nunca conseguiu esquecer. A que levou seu coração a uma sombra eterna de dor. O choque foi brutal. Eu trouxe a verdade que você tanto teme. David, os segredos que giram ao seu redor têm uma origem mais profunda. A cura da mulher não foi apenas um milagre. Está conectada a você, a mim e ao que deixamos para trás. O peso nas palavras de Helena fez David se sentir como se o chão tinha desaparecido sob seus pés. Ele se lembrou de cenas na infância, promessas feitas, risos compartilhados. Mas havia algo mais sombrio. Algo que ele havia sufocado em sua alma. Mas como é possível? Você não deveria estar aqui. As lágrimas escorriam pelo rosto de David. A multidão ficou paralisada, todos se perguntando como isso seria possível. Luís, que momentaneamente ficou em choque, buscou conectar os pontos, mas a incredulidade o estrangulou. David! Como pode essa mulher estar aqui? É uma ilusão. Helena é real. David gritou, sua voz intensa. E se isso é verdade, o que mais está oculto?
Que segredos estão amarrados a nós? Helena levantou as mãos e a luz da tempestade parecia formar círculos ao seu redor, iluminando seu rosto. Nada acontece sem razão. A cada passo que você dá, a cada oração feita em busca de clareza, você se aproxima do que precisa descobrir. Esta luta não é apenas sua, é de todos nós. O tempo tremeu mais uma vez, e um raio cortou o céu. Um silêncio profundo permeou o ambiente, enquanto todos respiravam pesadamente. David se perguntava, o que mais estava escondido? A cura, a presença de Ana, a revelação de Helena? Tudo girava em torno de um mistério maior, e a pergunta pairava no ar. Quão longe David estava disposto a ir para confrontar os segredos de seu passado? A verdadeira batalha apenas começava. David estava paralisado, com o coração disparado e os olhos fixos em Helena. O templo inteiro estava em um silêncio sepulcral. A tensão pairava como uma névoa espessa. O cheiro da cera derretida das velas se misturava com o do medo que pulsava no ar. Helena, com uma expressão grave, continuava a falar, sua voz cortando o silêncio. Você precisa entender, David. O passado não é apenas sobre dor. É também sobre as escolhas que fazemos e como elas moldam o presente. A cura da mulher é um pedaço da verdade que você deve desbloquear. David sentia como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. A presença de Helena, que acreditou perdida para sempre, agora fazia seu coração se debater entre a alegria e a angústia. Ele não sabia se deveria acreditar no que via, mas antes que pudesse processar tudo, uma estrondosa explosão ecoou do céu. Um raio rasgou a noite, iluminando o templo. As paredes tremiam. Todos olharam para o teto, temendo o que poderia acontecer. O estrondo se intensificou e uma fenda apareceu na estrutura, como um racha profundo. A luz flutuante do portal começou a pulsar de maneira frenética, e a atmosfera mudou imediatamente. Uma força poderosa emanava do céu, atravessando a fenda e invadindo o templo com uma luz ofuscante. Ouvia-se o barulho de correntes e grilhões quebrando, como se o próprio espaço estivesse se desintegrando. David sentiu um frio cortante percorrer sua coluna. Era como se algo imenso estivesse prestes a se manifestar. "Cuidado!" Ana gritou, seus olhos arregalados. Mas era tarde demais. A luz explodiu em um turbilhão de energia divina, lançando todos para o chão. David fechou os olhos e, por um momento, tudo ficou em silêncio novamente. Quando abriu os olhos, o que viam não era mais o templo familiar. Ele estava em um vasto campo, a luz do dia banhando tudo em um brilho dourado. As árvores balançavam suavemente, e a sensação de paz era palpável. Mas a transformação foi abrupta. O que era um santuário de fé agora se tornava um espaço de revelação e caos. E então, à frente dele, uma figura se materializou. Era um ser etéreo, envolto em uma luz tão intensa que doía olhar. David. A voz ressoou como um eco no fundo de sua alma. Você foi escolhido, e suas dúvidas são o primeiro passo para a verdade. David se deu conta de que tudo havia mudado. A realidade que conhecia estava desmoronando. Ele olhou ao redor e viu que seus seguidores, Luís, Ana e até Helena, estavam ali, mas também em outra dimensão, como se suas formas físicas tivessem sido alteradas. Como? O que está acontecendo? David perguntou, sua voz instável. Por que estamos aqui? O ser irradiava uma sabedoria palpável.
A cura da mulher e a presença de Helena não foram acasos. Você precisa descobrir quem realmente é David. Suas memórias se entrelaçam com os fios do destino de todos aqui. De repente, a cena mudou novamente. O templo apareceu, mas estavam todos em outro momento. Outro tempo. David viu momentos de dor, de alegria, memórias que não eram suas, mas pertenciam a outros. Viu o passado de sua comunidade. Viu Louis, jovem e cheio de fé, antes de se transformar em um antagonista. As lágrimas escorriam pelo rosto de David, enquanto aquelas imagens desvelavam a verdade. A desconfiança de Louis nascera da dor e do desespero. Mas no meio dessa revelação, um detalhe o atingiu como uma flecha. Helena não estava ali apenas como irmã, mas como portadora de uma verdade ainda mais sombria. A culpa de sua morte o seguia, conectando todos de uma forma que nunca imaginara. O ser revelou: a escolha de deixar sua vida nas mãos de Deus não é fácil, David. Você deve começar todos os dias com oração, e a palavra será a luz que organizará seu caminho. Cada escolha, cada passo que você der, será uma chave. Pá! David estava em choque. As luzes piscavam ao seu redor. As imagens mudavam freneticamente, e ele se via perdido em uma teia de realidades interligadas. Ele gritou: "O que devo fazer?" Mas a voz do ser já não estava mais ali, e a luz que o cercava se transformou em sombras, envolvendo tudo. David se sentiu sozinho, com um peso esmagador em seu peito. O que fazer agora? O que mais estava escondido na escuridão? O templo poderia ser a chave, mas qual porta ele realmente deveria abrir? A dúvida agora não era só sua, era coletiva. A atmosfera pesada de mistério e tensão permanecia, como um eco no fundo de sua alma. A verdadeira jornada logo se desdobraria, e David soube que não havia retorno. David estava paralisado, o coração disparado, os olhos fixos em Helena. O templo, agora transformado em um espaço quase etéreo, parecia flutuar entre dimensões. Todos estavam em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. A luz que emanava de Helena pulsava como se estivesse viva, e o ar ao redor carregava uma tensão insuportável. "David", disse Helena, com um tom firme, "você precisa entender que este não é apenas um reencontro. É uma convocação. O que aconteceu comigo e o que você agora testemunha está intrinsecamente ligado ao seu futuro. E a sua escolha." Um frio percorreu a espinha de David. Um pressentimento escuro e pesado. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíam. A presença de Helena, que deveria ser um consolo, agora o sufocava. Ele sentia o peso do passado o puxando para baixo, como se as sombras do arrependimento o perseguissem. "Eu não posso mudar o que aconteceu", gritou David, a frustração transbordando. "Se você está aqui é porque não consegui salvá-la, e isso... Silêncio!" Mas a voz de Helena, que deveria soar como uma reprimenda, teve um eco diferente. De repente, o templo tremeu como se fosse engolido por um tremor. As paredes pareciam se fechar, distorcendo o espaço ao redor deles. "David, você só vai entender se enfrentar a verdade." A luz que irradiava dela se intensificou, e de repente tudo ao seu redor começou a girar, como se a realidade se desintegrasse. Ele fechou os olhos, e em um momento surreal, foi como se tivesse mergulhado em um abismo profundo. Ao abrir os olhos novamente, David se viu em um campo vasto, assim como antes. Mas esta vez a cena era diferente. Ele estava cercado por figuras familiares mais distorcidas.
eram os rostos de sua congregação, mas seus olhos estavam vazios e os sorrisos ausentes. Eles não eram mais os fiéis que o apoiavam, mas ecos de dúvidas, medos e desconfiança. David estava cercado por um murmúrio incessante. Você é um traidor. Não é digno. Você está mentindo. As palavras cortavam como facas e David sentiu a dor se manifestar fisicamente. Um nó na garganta. Por que estão assim? Ele gritou, tentando atravessar o mar de vozes. Mas naquele momento, a tensão se transformou em algo mais sombrio. De uma sombra densa, surgiu uma figura conhecida. Era Luís, mas não Luís cauteloso e crítico que ele conhecia. Este Luís estava envolto em uma neblina negra, um semblante distorcido pela corrupção do medo e do ódio. Você destruiu tudo, David! A voz de Luís era um grito agonizante, carregando ecos de um sofrimento infindo. A cura, a morte da mulher, tudo foi uma manipulação. Você não é um profeta, é um ilusor. E como se essas palavras fossem um comando, a multidão se tornou uma onda de energia negativa que o pressionava, empurrando-o para baixo. David tentou se afastar, mas seus pés estavam cravados no chão. Cada grito, cada palavra lançada sobre ele, era como veracidade cravada em seu coração. O campo começou a tremer novamente. E então, um estrondo aterrador ressoou do céu. As nuvens se abriram, revelando um claro, e uma voz profunda, quase sobrenatural, ecoou. A mentira é uma prisão. A verdade é um caminho. David, escolha. O peso das palavras o deixou paralisado, enquanto uma luz ofuscante explodia diante dele, liberando uma onda de clareza. Era como se cada dúvida, cada sombra em seu passado emergisse diante dele, pronta para ser confrontada. Mas, como? David balbuciou, agora tomado pelo desespero, vislumbres de outras vidas que o aguardavam, cada uma mais cheia de potencial do que a anterior. O que devo fazer? A resposta parecia se perder entre as vozes. Era quando Helena, com um gesto, desfez a neblina ao seu redor. A oração é o elo que conecta o seu coração ao divino. Comece todos os dias ouvindo, e ao buscar a verdade, você encontrará o poder que lhe foi dado. Mas antes que pudesse absorver isso, um brilho intenso surgiu, sugando tudo ao seu redor. David se viu em um vórtice, a dor e a perda se unindo a um novo entendimento. A clareza grudou em seu coração, mas uma sensação de alerta o invadiu. Ele estava à beira de descobrir algo mais profundo. Quando a luz finalmente se dissipou, David estava sozinho em um espaço vazio, onde a congregação, Luís e Helena, pareciam ser meras sombras à distância. O eco das palavras passadas ainda zumbia em sua mente. Como um eco distante, ele sentia que a escolha não era apenas sobre ele. Com um coração acelerado, ele se perguntou: a verdade e a fé poderiam realmente salvá-lo das trevas? Ele tinha que saber. E aquela tarefa parecia agora mais imensa do que jamais imaginou. O que mais estava escondido lá fora? A batalha pela verdade apenas começava. David estava em um espaço vazio, sua mente girando com as revelações e as visões que o assombravam. O brilho do campo começava a diminuir,
enquanto as sombras das figuras familiares cercavam-no, apertando seu peito como um manto de dor e desespero. Ele sentiu uma pressão, uma urgência crescente para entender o que estava acontecendo. A presença de Helena tornou-se mais intensa, o olhar dela profundo e penetrante. David, você tem que enfrentar a verdade, não apenas para você, mas para toda a sua congregação. O que você carrega não é só seu, é um peso que afeta todos ao seu redor. Sua voz soava como um sino tocando em sua alma, despertando algo que havia estado adormecido. Então, de repente, a atmosfera mudou novamente. David sentiu um arrepio percorrer sua coluna e um calor intenso envolveu o espaço. Os rostos ao seu redor distorceram-se e um grito profundo ecoou. Uma onda de terror e transformação. Com um estalido ensurdecedor, o chão começou a tremer. E o campo se transformou em um espetáculo de luz e escuridão. David! Gritou uma voz desconhecida, mas ao mesmo tempo familiar. Ele se virou rapidamente e viu Ana, a angelical figura que havia surgido anteriormente. Mas agora ela não estava mais como um guia. A expressão em seu rosto estava repleta de urgência e pânico. Ele vem! O mensageiro das sombras! A multidão começou a gritar. Os rostos que antes eram conhecidos agora se contorciam em horror, refletindo uma realidade que ninguém estava preparado para enfrentar. As nuvens acima começaram a se juntar em um vórtice e uma tempestade cresceu, trazendo relâmpagos de uma violentíssima força. David estava em choque, sentindo-se agarrado à sua própria incredulidade. Não! Ele tentou gritar, mas sua voz se perdeu no caos ao seu redor. O medo crescia como um monstro, sugando a coragem de seu peito. De repente, uma figura sombria apareceu no centro do redemoinho. Uma silhueta imponente, que parecia consumir todas as esperanças ao redor. Ele não conseguia distinguir traços, apenas uma presença que exalava desespero. Você falhou, David. A voz ressoava como trovão. Todos os seus esforços foram em vão. A verdade não é iluminada por promessas. A verdade é um fardo. Com essas palavras, a sombra avançou e tudo ao seu redor começou a desmoronar. David sentiu um puxão em sua própria essência, como se suas memórias estivessem se esvaindo. Ele estava prestes a perder-se em uma voragem de trevas quando uma luz irrompeu da palma da sua mão. E a luz começou a brilhar intensamente, espalhando o que parecia ser uma defesa contra a escuridão. Recebi uma mensagem, e ela não é só para mim. Ele gritou, sua voz ressoando com uma nova força. A oração é a chave. É o elo em que todos podemos nos encontrar. A luz começou a se intensificar, e a figura sombria hesitou. Mas a escuridão não é fácil de afastar. A tempestade rugia e a multidão estava paralisada, confusa e apavorada. David, não podemos ficar aqui, Luiz gritou, agora um aliado involuntário. Enquanto tentava compreender a transformação que acontecia no templo. Uma revelação se acendia, mas o mensageiro das sombras não estava pronto para recuar. E então, do meio da escuridão, uma nova voz se ergueu, suave como vento, mas poderosa. A verdade sempre encontra um caminho, mesmo quando a luz parece distante. Era a voz de sua mãe, vinda do além. Um eco de amor e sabedoria que lhe cortou o coração, mas também trouxe lembranças de força. Neste instante, tudo ficou claro. O apelo da oração e da fé havia tomado forma diante dele. Os murmúrios de desespero se transformaram em aclamações, enquanto todos começavam a se unir, a juntar suas vozes em uma oração coletiva. David se viu cercado por uma onda de luz, uma manifestação do poder que
tanto buscava. Mas uma verdade impiedosa ainda pairava no ar. O mensageiro das sombras não desapareceria facilmente. Uma batalha maior estava por vir. E com esse entendimento, a sombra hesitou. Mas o próprio chão começou a se abrir sob eles. O que aconteceria em seguida poderia mudar tudo. A congregação unida seria suficiente para enfrentar a escuridão? David estava prestes a descobrir que o que realmente estava em jogo era mais profundo do que imaginava. O desafio mais difícil ainda estava por vir, e a verdadeira batalha com o que realmente significava ser um líder e um fiel estava apenas começando. David sentiu o ar ao seu redor vibrar com a oração coletiva. Pedia força, pedia luz. Mas, naquele momento, a tempestade se intensificou. Os relâmpagos cortavam o céu, como se o próprio universo estivesse em disputa. E, abruptamente, a presença sombria, no meio da fúria, começou a se distorcer, tornando-se algo mais poderoso, mais ameaçador. David! A voz do mensageiro das sombras ecoou como um trovão. Você acha que a fé o salvará? Eu sou o eco de suas dúvidas. O que você teme verdadeiramente não é a escuridão, mas os segredos que você carrega. O chão começou a tremer e uma fissura surgiu sob os pés de todos. O terror fez o coração de David disparar. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém esperava. Uma clara luz se expandiu do peito de David, empurrando as sombras para longe momentaneamente. Ele olhou para sua própria mão, perplexo, ao ver as linhas de uma luz dourada tentando escapar dele. Mas, enquanto todos olhavam, uma nova figura surgiu da escuridão. Uma mulher vestida em um vestido brilhante que queimava como o sol. Era a mãe de David. A figura materna, aquela que ele havia perdido há tanto tempo, agora estava ali, em pé diante dele, com um olhar repleto de amor. David! Ela o chamou, e cada palavra era como um feixe de luz em um túnel escuro. Vim para revelar a verdade escondida, o que você nunca soube. Mas quando a multidão viu quem era, um murmúrio de choque varreu a congregação. David não conseguia processar. Como é possível? Ele sussurrou. A dor, a incredulidade e a esperança se misturaram em seu peito, criando uma tempestade ainda maior. Ele queria se aproximar, mas as sombras ao redor pulsaram de raiva, como se a presença dela estivesse queimando sua escuridão. Apresse-se, David, ela continuou. Você deve ouvir. Eles precisam saber a verdade. Todos os milagres, todas as curas, tudo tem um custo. O segredo que você teme não é apenas sobre sua culpa, mas sobre uma escolha que foi feita no passado. Uma escolha que afetou sua vida e a vida de todos ao seu redor. A multidão estava em um estado de confusão total. Luiz olhava, atônito. David, você não pode ouvir isso! Ela não é real, é uma ilusão. A neblina à sua volta parecia se agitar e a presença sombria rangia como um animal enjaulado. A expressão de David era de puros sentimentos. Mas eu a reconheço, é minha mãe. Ele lutava, incapaz de discernir o que era real e o que era ilusão. As palavras dela reverberaram em sua mente. Toda escolha tem um eco. O que você precisa entender é que uma parte de você
Algo que foi esquecido é a chave para o que todos buscam. No entanto, a tensão explodiu. A sombra do mensageiro disparou, focalizando sua raiva. Chega! Este não é o seu lugar, mãe. Você não pode desviá-lo. É hora de David encarar a verdade que lhe foi imposta. Com isso, o pulsar das sombras virou um redemoinho furioso. A terra sob eles começou a quebrar, e o templo começou a desmoronar. David gritou: "Mãe, me ajude a entender! O que está acontecendo?" As palavras da mulher foram cortadas por uma onda de escuridão, mas antes que ele pudesse desesperar, a luz dourada expandiu-se novamente de seu peito, e uma epifania se apoderou dele. O que sua mãe dizia, a conexão entre sua dor e a dor dos outros. Tudo se unia de uma maneira que desafiava a compreensão. "Oração! Começar o dia com a palavra é arma!" David gritou, como se soubesse que essas palavras poderiam dar sentido àquele caos. Mas, enquanto essa revelação ecoava, a figura de sua mãe começou a desvanecer, e uma nova verdade emergiu, revelando que os próprios fundamentos de sua vida estavam prestes a desmoronar. "David, você só precisa escolher. A luz dentro de você pode libertar todos, mas a escuridão também pode consumir." Neste dilema, o chão finalmente se quebrou sob eles, e todos começaram a cair em um abismo profundo. E no instante que a escuridão os absorveu, uma única pergunta ressoou: quem realmente era David? O que mais estava escondido naqueles segredos? O que aconteceria com todos eles agora que a verdade havia chego à superfície? David estava suspenso entre a luz e a escuridão, os ecos das palavras de sua mãe ainda reverberando em sua mente. O chão desmoronava sob seus pés e a plateia delirava de medo. A tempestade rugia mais forte e a escuridão parecia ganhar vida, como um monstro faminto, pronto para devorar tudo. Ele lutou contra a onda de pânico que ameaçava engoli-lo. "Mãe, não!" gritou, estendendo as mãos em sua direção. Mas a luz dela começou a se dissipar, como se estivesse sendo puxada para a escuridão. A figura da mulher que ele amava e perdeu estava prestes a desaparecer novamente. E isso o horrorizava mais do que as sombras ao seu redor. "David, você é mais forte do que pensa. Lute!" ela exclamou, e sua voz era um farol em meio à tempestade. Mas, enquanto sua luz se apagava, a sombra do mensageiro se intensificou, saltando adiante e envolta em trevas. A figura sombria riu, um som agudo que cortou o ar como vidro quebrado. "Você realmente acha que pode enfrentar-me? Todos vocês são nada." O chão tremeu novamente, e fissuras ameaçavam engolir a congregação, cada um parecendo perguntar-se: o que está acontecendo? E então, como uma resposta ao clamor, algo inexplicável ocorreu. Uma parte do templo se iluminou, e uma velha Bíblia, esquecida no altar, começou a brilhar intensamente, lançando uma luz dourada sobre David. Ele a viu como um sinal, uma esperança ou uma conexão que poderia mudar tudo. Quando ele a pegou, a luz explodiu, preenchendo o espaço. As sombras hesitaram. Ele sentiu as palavras sussurrando em sua mente, como se a própria Bíblia estivesse se comunicando com ele. "Leia! A verdade está nas palavras, David." Com as mãos tremendo, ele abriu o livro. A página estava marcada e as letras dançavam em frente aos seus olhos. No início, as palavras ressoaram dentro dele, e naquela fração de segundo, tudo fez sentido. "Você não está sozinho", gritou. "A luz e a sombra lutam dentro de nós. A escolha é acreditar ou sucumbir." Mas,
Antes que pudesse completar sua declaração, uma explosão ensurdecedora cortou a atmosfera. Um raio cruzou o céu, atingindo o altar. Um grito ecoou e o mundo se desfez ao seu redor. Ele sentiu uma presença mais intensa, uma força divina que invadiu cada célula de seu ser. A congregação gritou assustada. Luís olhou ao seu redor, confuso e em dúvida. E então veio o choque. A sombra se contorceu e um rugido profundo ressoou no templo. Quando a energia finalmente se acalmou, um novo ser apareceu no centro das sombras. Era uma figura de luz, envolto em um brilho quase insuportável. E ao ver essa imagem, todos abriram a boca em choque. Eu sou Eli, o guardião de segredos divinos. O eco de sua voz preencheu o espaço e as palavras cortaram através das tensões presentes. David, a verdade que você busca não é apenas sobre fé, é sobre o legado que você carrega. David ficou paralisado. Uma onda de frio percorreu sua espinha. Legado? Que legado? Sua voz soou pequena diante da nova realidade. Você é o escolhido. Sua vida é um reflexo de tudo que se esconde nas páginas do passado. Mais profundo do que você imagina, Eli continuou. E então um movimento inesperado fez o templo estremecer, revelando desenhos e símbolos que jamais haviam sido notados antes, como se a própria estrutura estivesse viva. Luís, ainda cético, avançou um passo. Isso não faz sentido! Está tudo errado! Não pode ser verdade! A indignação crescia em sua voz, mas Eli ergueu a mão. Luís, a verdade sempre tem um preço. A escolha de David afetou todos. A cura da mulher, a conexão e o que você teme são partes da mesma história. A revelação deixou todos em estado de choque. Atualizações sobre o que eles sabiam desmoronavam a cada palavra proferida. David sentiu seu coração vazio e cheio ao mesmo tempo. O peso da revelação caiu sobre ele como um manto. Ele olhou para a congregação, agora em pânico, as dúvidas tomando conta. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia em suas mãos queimava intensamente, provocando calor e clareza. Se tudo isso é verdade, se eu sou o escolhido, eu não posso falhar. E suas palavras ecoaram, unindo a congregação sob uma nova luz. A tempestade ainda rugia, mas a verdade começava a brilhar através da escuridão. Ele percebeu que nunca estaria verdadeiramente só. E enquanto a tensão crescia, uma única pergunta se formou em sua mente. O que mais está escondido nesse legado? A resposta jurava ser mais poderosa do que qualquer um poderia imaginar. A batalha pela verdade estava longe de acabar. David respirou fundo, sentindo a luz da Bíblia pulsar em suas mãos. Era como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ele não sabia o que fazer a seguir, mas sentia que suas palavras estavam se tornando um ritual de fé e determinação. O mensageiro das sombras hesitou, e a congregação observava com olhos arregalados, tomando isso como um sinal de esperança. Mas naquele momento, tudo mudou. Um tremor profundo reverberou pelo templo, e a luz começou a oscilar. A presença de Eli, o guardião, foi rapidamente ofuscada por uma escuridão ainda mais densa que a anterior. Vocês me subestimaram, briqueou o mensageiro das sombras, sua voz cortante ecoando em cada canto como um grito desesperado. Com um movimento abrupto, ele estendeu a mão, invocando níveis de poder que ninguém poderia imaginar. E então surgiu uma fissura no espaço.
Uma parede de sombra se abriu e do interior dela, uma figura familiar emergiu. Era a irmã de David, Helena, mas algo estava diferente. Seus olhos não brilhavam mais com a luz da bondade. Estavam cheios de dor e vingança. David, você nunca me ouviu! Ela gritou, e sua voz era como a de um espectro perturbado, revelando emoções que David nunca esperou ver em sua irmã. Helena! Ele exclamou, o coração na garganta. O que aconteceu com você? A luz ao redor começou a enfraquecer, e um desespero coletivo tomou conta da congregação. Você esqueceu quem eu sou. Sempre esteve tão concentrado em sua própria dor que não percebeu o peso que deixou em mim e em todos ao seu redor. Gritou ela, sua voz distorcida pelo eco da escuridão. David sentiu um nó na garganta, sua realidade se desmantelando. Como pode ser verdade? O passado dele era uma ferida que ele mal conseguia enfrentar, mas agora tinha que lidar também com a dor de Helena. O templo tremeu, e a presença do mensageiro da sombra se intensificou. Agora você vê, David. A verdade vem à tona. Ele riu, um som agudo e descontrolado. Cada mágoa, cada segredo que você pensou esconder, agora se manifesta. Helena avançou, sua forma sendo engolida pelas sombras. Você precisa saber como me perdi e como a sua fraqueza e falta de oração me deixaram vulnerável. A cura, as palavras que você sempre profere, elas são mais poderosas do que você pensa. Mas você nunca as usou para me salvar. Sua voz reverberava, passando por David como um raio, atingindo cada fibra do seu ser. A congregação assobiou em choque, os rostos revelando um mar de emoções, confusão, medo e um vislumbre de compreensão. A luz da Bíblia tremulou, e David sentiu-se fortalecido por um impulso de fé. Helena, isso não pode ser verdade. Eu fiz tudo o que pude. Suas palavras saíram entrecortadas, mas ele sabia que não eram suficientes. Foi nesse momento que a mais aterrorizante revelação surgiu. Ele viu flashes em sua mente, memórias do passado que o aterrorizavam. Um momento, um acidente que nunca pôde evitar. O peso da culpa, o grito de desespero de Helena na noite fatídica, e em um instante a culpa se tornou um buraco negro do seu coração. Eu não sabia, eu não soube que era você. A luz da Bíblia começou a brilhar intensamente, e Davi levantou os olhos. Perceber que a oração poderia resgatar não só sua alma, mas a alma da irmã. Helena, eu vou orar por você. Ele gritou, e todos na congregação sentiram a urgentidade nas suas palavras. Juntos vamos mudar isso. Mas assim que ele começou, uma explosão de luz e sombra irrompeu no espaço. As paredes do templo pareciam tremer, e as vozes da congregação foram engolidas por um grito ensurdecedor. Uma onda de energia os atingiu, jogando todos ao chão. David viu Helena ser puxada de volta para a escuridão. A luta não é sobre você ou sobre mim, é sobre todos nós, David. Você precisa tomar a escolha certa. E com isso, o vazio o cercou numa calmaria opressiva, deixando apenas uma pergunta ecoando sua mente. Ele estava preparado para enfrentar a verdade, mas o que mais estava escondido nas sombras? As respostas pareciam distantes, e aquele momento de revelação se tornava não apenas uma batalha pela lucidez, mas pela salvação de todos ao seu redor. E então, algo lhe dizia que a verdadeira batalha estava apenas começando. David estava em apuros, envolto em uma batalha entre luz e escuridão. Ele viu a imagem de Helena se desfazendo, sua presença se tornando uma sombra, consumida pela própria dor. O templo estava em um caos total, com a congregação bracejando a expectativa e o desespero. Ele sentia que o peso da culpa e da responsabilidade estava prestes a esmagá-lo. De repente, a luz da Bíblia em suas mãos começou a brilhar com uma intensidade surpreendente.
Eu não vou deixar você se ir, Helena! Gritou, seu coração pulsando. Ele se lembrou das palavras de sua mãe, aquelas que sempre o guiavam. A oração é a chave. Juntos, vamos vencer isso, todos nós! As palavras de David ecoaram pelo espaço e a congregação começou a se unir novamente. Cada membro, reconhecendo a dor e a luta do outro, começou a orar em uníssono. A energia da fé crescia, iluminando o templo, enquanto a escuridão hesitava, quase como se fosse repelida pela luz que se formava. Não! Não pode fazer isso! Urrou o mensageiro das sombras. Mas era muito tarde. A conexão entre eles, forjada na dor e na luta, estava se fortalecendo. Ele viu a imagem de Helena se aproximar, se esforçando para se libertar da sombra. Ela estendeu a mão, e a luz a envolveu em um abraço quente. David, vamos juntos, por favor! Ela estava ali, e aqueles momentos de amor verdadeiro começaram a desmantelar a escuridão ao seu redor. Ele a viu se erguer, transcender a dor. A presença de Eli se manifestou, forte e imponente, reforçando a determinação de David. Sim, é isso, David. A luz é mais poderosa que qualquer sombra. Foque no amor, na conexão e na verdade. David olhou para a congregação. Todos tinham os olhos marejados, mais brilhantes. A cura da mulher que aconteceu aqui não é apenas sobre saúde. É um milagre que nos une. Nossos passados não vão nos destruir. Eles são o que nos tornam fortes. De repente, a escuridão começou a se desvanecer, fragmentando-se em poeira, enquanto a luz se expandia para todos os lados. O mensageiro das sombras gritou de raiva e impotência, e com um último esforço, David ergueu a Bíblia para o céu. A sala iluminou-se, como se uma aurora estivesse surgindo. Então, tudo ficou em silêncio. A tempestade cessou, e uma paz profunda se instalou no coração de cada um. Helena, agora radiante e livre, sorriu para David. Eu estarei sempre com você. Agora, todos estão livres. Os membros da congregação se abraçaram, lágrimas de alegria escorrendo pelos rostos. Luís, antes tomado pela dúvida, tinha os olhos cheios de compreensão. Desculpe por duvidar, David. Esta luz é real. É naquele momento de união, o templo se tornou um espaço de renascimento. As paredes, que pareciam tão pesadas, agora eram envoltas em uma luz suave e acolhedora. A congregação, um só corpo, sentiu a liberdade de seus passados e a força do amor unificado. David olhou para todos, sorrindo com gratidão. Essa luta não foi em vão. Cada um de nós carrega luz e juntos somos mais fortes. Que esta casa nunca esqueça nosso poder de fé e conexão. A multidão vibrava com aplausos e gritos de alegria. Mas no fundo, David sabia que essa era apenas uma parte do caminho. Aqueles laços precisavam ser mantidos. E o eco das palavras de Eli ainda ressoava. A jornada pela verdade continuará. Ele olhou para a Bíblia, as páginas ainda brilhando com a luz do alto. E uma nova certeza se formou em seu coração. A luta para manter esse espírito vivo seria constante. Se você conectou com essa história, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias explosivas. Aplaste o botão de like e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E, por favor, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Este é o momento para mostrar seu apoio. Não espere nem um segundo mais.
de e